Quando eu estava ali sentado, me veio uma palavra no coração que se chama ambiência. Ambiência é um termo muito usado na saúde. Ambiência é quando todo um processo de pessoas, instrumentalização, ambiente, luzes, sons, quando tudo isso se encontra em harmonia no ambiente clínico, escute, aquele ambiente está pronto para uma operação cirúrgica. Ambiência. Há uma ambiência aqui. Mas não é uma ambiência de saúde clínica. Há uma ambiência do reino aqui. É como se o céu e terra se unissem nesse lugar. Anjos e toda uma operação poderosa para que esse lugar, essa ambiência, prepare esse lugar para a operação de milagres. Então, prepare-se, em nome de Jesus. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Sérgio, eu sou psicólogo, pastor há mais de 20 anos, sou também militar da reserva, e é um prazer estar aqui com vocês já pela terceira vez, é isso? Já pela terceira vez. Eu me sinto muito honrado, porque é uma experiência muito agradável estar com vocês. Porque quem pensa que vem ministrar, acaba sendo ministrado. É muito agradável estar perto de vocês. Isso também tem a ver com ambiência. Quando a gente fala de ambiência, a gente fala de harmonia. No ambiente onde tudo está em harmonia. E quando eu venho para cá, com certeza eu me sinto muito bem. E isso é muito poderoso. Bom, na pessoa do pastor Renato, da pastora Magali, eu cumprimento todos vocês. Porque é uma alegria estar aqui. Também eu cumprimento os voluntários, toda a liderança, essa equipe de louvor. Que coisa maravilhosa. Que delícia estar adorando com vocês aqui. É muito gostoso. E na pessoa da minha esposa, a pastora Adê, que está ali, sentadinha. Eu cumprimento todas as mulheres presentes. Eu já falei isso aqui, eu completei 32 anos de casado. Dá para você dizer assim, uhul! E eu tenho, ao longo desses anos, aprendido muito com a minha esposa. Porque realmente ela é uma mulher muito sábia. Muito sábia. E como é importante nesse tempo aprender a valorizar a esposa. Né, Matos? A gente sabe disso. E esse é o resultado de um casamento duradouro. Esses dias atrás eu tive conhecimento de uma pesquisa numa renomada faculdade nos Estados Unidos chamada Harvard, uma faculdade que é em Massachusetts, e é até difícil falar, né? E essa faculdade, eles acabaram de mostrar uma pesquisa muito interessante, de que os homens, eles fizeram pesquisa com homens, e eles descobriram que homens que fazem xixi sentado, eles têm uma probabilidade muito pequena de desenvolver algum tipo de câncer de próstata. Eles pesquisaram e chegaram a essa conclusão. Fazer xixi sentado faz bem para os homens. Quantos homens nós temos aqui? O interessante é que a minha esposa sabe disso há muito tempo. Porque desde que eu casei com ela, ela diz assim para mim: Sérgio, faz xixi sentado. Ela vem cuidando da minha saúde, e ela deu um banho em Harvard.
há 32 anos atrás e agora eles acham que descobriram alguma coisa. Então a gente precisa valorizar a esposa da gente, porque ela sabe o que fala e a gente precisa entender isso. Bom, falar um pouquinho do meu livro, né? Rapidamente. O livro Abraço que Cura. Eu escrevi esse livro como um alerta diante da cultura do distanciamento que nós temos visto nesses dias. E isso tem me preocupado muito. O livro é um chamado para proximidade. Mas muito mais do que isso, e o que é mais interessante, é que a pergunta mais desafiadora talvez não seja: você já abraçou alguém hoje? Como está na capa do livro. Mas talvez a pergunta mais interessante e mais importante nesse momento é: será que nós somos capazes de se aproximar de novo? A pergunta, ela parece desafiadora, mas o desafio da proximidade real é o confronto consigo mesmo. E o livro mostra que a proximidade com alguém nos exige mudança, porque a proximidade nos confronta. É a esposa que sabe quem eu sou, é a minha esposa que sabe que eu preciso mudar. E muitas vezes o distanciamento é só uma fuga do confronto do que verdadeiramente eu sou. Amém? Lembra de Adão? Ele se encontrava com Deus toda tarde, e eu acredito que era um abraço gostoso, mas de repente, diante do pecado, Deus chegou para o abraço, e cadê Adão? Ele não estava ali. Às vezes o pecado, as nossas crises, as nossas dificuldades nos afastam das pessoas e nos afastam de Deus também. É uma fuga. Esse livro é um convite ao retorno, é o convite a estar mais pertinho. Provérbio capítulo 27 diz assim: o ferro com ferro se aguça. A gente precisa se aproximar. Talvez esse livro seja uma boa leitura para você nesses dias. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: eu estou sentindo que vou ganhar um livro hoje. Rolou não? Vai tirar a cascavel do bolso? Vamos lá, gente, abre a sua Bíblia comigo. Ezequiel capítulo 12, versículo 3. Ezequiel capítulo 12, versículo 3 e 4. Quantos estão com expectativa acerca dessa palavra nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 12, versículo 3 e 4 diz assim: portanto, filho do homem, prepare sua bagagem com os poucos pertences que um exilado conseguirá carregar. Saia da tua casa e vá para outro lugar, como se tivesse sido enviado para o exílio. Faça isso diante de todos, para que vejam. Talvez prestem atenção, embora sejam rebeldes. Leve sua bagagem para fora durante o dia, à vista de todos. E ao anoitecer, quando observavam, saia da sua casa, como fazem os exilados. Fecha os teus olhos um minuto, vamos orar. Senhor meu Deus, nessa noite nós nos rendemos à tua presença. Há uma mensagem na nossa direção, mas nós precisamos nos desprender de todas as preocupações nesse momento. Que o teu Espírito, Senhor, nos conduza aqui nesse lugar, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos revele, para que o Senhor nos mostre, Senhor, a verdade dos tempos que estamos vivendo.
E que essa cortina de fumaça, chamada dificuldade, problema, luta, possa se transformar em visão clara através da sua palavra. Nós damos liberdade para que o seu Espírito se mova entre nós nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua bagagem, saia da tua casa, Ezequiel. Que palavra forte, né? Deus esteve falando comigo por essas semanas acerca disso. E você vai entender um pouquinho do que significa isso. O que nós vivemos nesses dias é uma somatória de acontecimentos que causam espanto. Situações talvez que os mais conservadores, para não dizer antigos, nunca viram algo parecido. A gente percebe uma postura do que nós chamamos judiciário. Nós percebemos um conceito e uma ideia do que os Estados Unidos têm acerca do Brasil hoje. Nós vimos alinhamento de ditaduras como nunca vimos antes. Exposição de armas, situações que causam para a gente uma estranha sensação de perigo. Mas também culminou com o assassinato do Charlie Kirk nesses últimos dias. Para quem tem um pouquinho de fineza, percebeu o que está acontecendo no mundo quando se fala de empatia, quando se fala de sentimento pelo outro, o que está acontecendo aí. Escute, eu acredito que o que Deus está falando nesses dias para a sua igreja tem a ver com um aceleramento na nossa direção. Eu prego para você o que Deus tem falado para mim. O que me fez chegar até aqui talvez seja o resultado de experiências, conhecimento, entendimento adquirido até aqui. Mas há uma realidade, há um novo tempo que está se abrindo, em que talvez essa bagagem que eu julgo ser tão importante não vai ser o suficiente para o nível de embate, de luta, de responsabilidade e de missão daquilo que está vindo na minha direção. A verdade que é como se abrisse um portal de aceleração. Um portal de aceleração de um Deus que tem pressa. Ah, pastor, mas como acontece isso? Eu sou do tempo em que eu fui ordenado pastor em 2003, então são 22 anos, fora o tempo de líder, em que a formação de um pastor, de um líder, era se medido por décadas. Treinamento e vivência, e vamos junto. Depois de 10 anos, esse é um pastor maduro. Não é o que nós estamos vendo hoje. Isso não tem nada a ver com neófito, nem má formação. Nós estamos falando de um Deus que tem pressa, em que nós estamos vendo líderes sendo formados, pastores sendo formados numa velocidade, e alguns não estão entendendo isso, e muitas vezes estão questionando: mas que história é essa? Esse cara já é pastor, já é líder,
já. E está pronto para a batalha. Porque Deus tem pressa. Não dá tempo de esperar 10 anos mais. Não dá tempo mais, não dá tempo. Estão sendo formados. Por quê? Porque há uma demanda. E aí você enxerga uma igreja que ela tem 2 anos, 2, 3 anos, já está uma mega de uma igreja. Aí você fala, mas como? Eu já estou aqui, vai 20 anos que eu estou pregando aqui, prego, e vem gente para cá, e sai, e volta, forma equipe de louvor, forma de novo, e eles já estão. Pois é, eles estão prontos. E a realidade é que é uma marca desses líderes. Há uma marca nessas pessoas. Quando a gente se encontra com elas e diz, como é que está? Estamos lá trabalhando, estamos ganhando gente. A marca é que eles estão prontos e abertos para o crescimento. Amém? O que tem de novo para mim fazer? O que eu posso aprender? Uma cultura do conhecimento e da busca pelo conhecimento das coisas de Deus. Um desejo por conhecer mais de Deus. Um desejo por conhecer e ver como as coisas funcionam. Pois é. A marca é um romper do velho para crescer de novo. Porque muitos estão estagnados. E Deus está chamando de novo para dizer, eu preciso de você para esse tempo. Tem alguém entendendo aqui? Pois é. Eu estou sentindo que eu vim pregar para alguém aqui hoje. E talvez seja para você. Então olha para quem está do teu lado com todo carinho e diga assim, Ezequiel, prepare a sua bagagem. Prepare a sua bagagem. Quando a gente fala do contexto, para entender esse momento de Ezequiel, talvez a gente consiga entender um pouquinho do que está acontecendo conosco. Em que algumas pessoas não estão entendendo nada, mas tem outras que estão entendendo tudo. Que por detrás de uma grande crise se encontra uma grande oportunidade de crescimento. E é na crise que se despertam lideranças. E é uma grande oportunidade da gente descobrir, como pastor, de quem realmente está comprometido. O contexto de Ezequiel, e talvez você se identifique com isso. 2 Reis, capítulo 24, no capítulo 24, no versículo 10, falando de um contexto cronológico, para a gente entender. Diz que naquele tempo, 2 Reis 24, 10, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada, diga sitiada. E no capítulo 25 de 2 Reis, um capítulo depois, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Israel, destrói o templo e leva o povo cativo para a Babilônia. É nesse cenário em que o povo está saindo do lugar onde eles estavam tranquilos, sossegados, estava tudo bem, é que Deus chama Ezequiel. Como era sair da terra onde estava tudo bem e ir para um lugar que eles nem conheciam? Pois foi nesse momento, nesse contexto de mudanças estruturais. Que loucura é essa do que está acontecendo? Exílio, como assim? Nós vamos para onde? Não, estava tudo bem, agora que eu estava comprando meu carro, agora que eu estava... Não, está tudo mudando, mudou a bolsa, mudou tudo, agora não, que isso vai... Mas peraí, mudanças estruturais tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo hoje? Pois nesse momento de mudança estrutural, muito parecido do que está acontecendo conosco, que Deus diz, Ezequiel.
Talvez Ezequiel vivia suas crises e Deus sabia disso, mas Deus não deixou de chamá-lo. É como se ele tivesse numa pausa e de repente ele fosse ativado. Quem está comigo? Deus não se esquece dos seus Ezequiéis. Não, você não entendeu. Deus não esquece dos seus Ezequiéis espalhados. Olha um ali, ó. Outro Ezequiel ali, ó. Olha um Ezequiel lá, ó. Olha outro lá, ó. Deus não esquece. No momento certo ele diz: ei, vem cá, vem cá. Ezequiel, eu preciso de você. Como dizer não? Se você foi chamado para isso. Talvez estava em pausa, mas foi chamado para esse tempo. Olha para quem está do teu lado. Diga assim: você foi chamado para esse tempo. Eita glória. Dá um forte aplauso ao Senhor aí. Você foi chamado para esse tempo. Deus chama Ezequiel aqui. Ezequiel era sacerdote. Foi chamado por Deus para ser profeta entre os exilados. Eu acredito que ser profeta no ambiente onde não há demanda deve ser muito chique, mas não é para isso que é chamado um profeta. O profeta é alguém responsável por, apesar do caos, ser um fogo de esperança, aonde não há luz, aonde não há calor. Não se precisa de um profeta no ambiente aonde há fé, mas exatamente no lugar aonde não há esperança, para dizer: Deus vai mudar essa situação. O profeta tem esse ofício, alguém responsável por alertar o povo acerca da frieza. E Deus diz: Ezequiel, eu estou vendo frieza, eu estou vendo que apesar desses movimentos estruturais acontecerem, muita gente está perdendo a fé. Eu preciso de você para falar de fé para esse povo, mas também mostrar ao povo atitudes positivas de fé, através da linguagem, através do posicionamento, e dizer: Deus vai mudar tudo isso, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai fazer coisas novas. E por detrás de toda essa mudança estrutural que nós estamos vendo, tem algo poderoso de Deus por detrás disso. Eu estou sentindo. Deus está no comando de tudo. Não permitiria que isso acontecesse se não fosse para que se manifestasse no meio de toda a população aqueles que servem ao Deus Altíssimo. É um refinamento de que os profetas verdadeiramente vão aparecer. Sabe para quê? Para confrontar também o pecado. Dizer: o que é certo e o que é errado. Para que não haja confusão. O posicionamento de um profeta é o posicionamento de quem diz: não, você precisa voltar para a tua casa. A situação do seu casamento não pode ficar assim. Você precisa parar de beber, esse negócio não tem nada a ver com a vida que Deus chamou para você. Você precisa parar de fazer negócio assim, porque isso está errado. Sair do lugar da conveniência e entrar no lugar do profético. Sair do lugar da conveniência. Eu estou aqui, você sabe, é minha profissão, não pode. E entrar no lugar profético. Se o senhor quiser me mandar embora, o senhor pode me mandar errado, mas sou um profeta do Senhor, e estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Porque a minha vida não está na mão de homens, a minha vida está na mão do meu Deus. É um chamado para o profético. É um chamado para o profético. Mateus 5,14, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder
Não se pode esconder você como uma cidade construída sobre um monte. Isso é você, não dá para te esconder também. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. O que Jesus está falando, eu chamei vocês para um lugar de posicionamento, para que todos vejam que você existe. É um tempo de sair do anonimato e dizer: eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. E se posicionar numa sociedade de mudanças, de conveniências, mas em que eu vou me posicionar. Esse era o chamado. O chamado de Ezequiel era conduzir o povo a um propósito. Mas parecia bênção. Mas as coisas não foram como Ezequiel imaginou. E às vezes dentro do nosso chamado, dentro do profético, tudo parece que vai ser tão bom. Quando eu chegar lá eu vou dizer, eu vou falar. Mas no primeiro problema, a gente muitas vezes pensa em recuar. Não foi fácil e não foi como Ezequiel imaginou. Ele percebeu que não era ouvido no meio daquela geração. Matos: ah, Ezequiel, você de novo com essa história. Nós estamos aqui mesmo no exílio, é melhor a gente ficar aqui, esquecer tudo, deixar de adorar e nada mais. E quando tudo parecia que era só isso, no meio dessa rejeição, diga rejeição, em que ninguém dava valor ao que ele falava, a verdade que ele pregava, a esposa dele, a companheira de Ezequiel, morreu. Se já estava ruim, ficou pior. Ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. E a verdade é que tanto as rejeições como as perdas adoecem. Escute, rejeições e perdas nos adoecem. E é esse adoecimento que entrou no coração de Ezequiel. E o que é pior, rejeição e perda paralisa. Então eu quero repetir. Rejeição. Ninguém me respeita, pastor. Ninguém ouve minha voz. E eu perdi, você não sabe, perdi meu emprego, perdi meu esposo, perdi minha esposa, perdi dinheiro, perdi minha casa, perdi. Isso tem um poder terrível de paralisar as pessoas. E quantas pessoas às vezes eu atendo no consultório, paralisadas, elas não conseguem se mover. Elas pararam. E talvez era assim que se encontrava Ezequiel. Ele amava a Deus. Ele era temente a Deus. Só que ele estava paralisado pela perda e pela rejeição. Deus me trouxe aqui para falar com alguém hoje. Então você sabe o que significa perdas para você. Você sabe o que significa rejeição. E isso parou você. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está te colocando em movimento de novo. Ele está te colocando em movimento. Dá para dizer glória a Deus? Ele está te colocando em movimento. E com esse coração paralisado, é que Deus intervém e diz: Ezequiel, lá no capítulo 12, versículo 3, ele diz: arrume a sua mala e saia. Eu vou repetir: arrume a sua mala e saia. Deus estava colocando Ezequiel em movimento. Deus está me colocando em movimento nesses dias diante das minhas dores. Mas Deus também está colocando você em movimento. E quando a gente pensa no pegar uma mala, a gente começa a olhar, peraí, Biguaçu é muito perto.
Será que Lages tá bom? Para onde? Será que ir para outro país? Será que ir para outro estado? Eu vou pegar minha mala, eu vou... Escute. Ezequiel não mudou de cidade. Ele não saiu da Babilônia. Não era isso que Deus propôs. A mudança de Ezequiel não era territorial, pastor. Escute. A mudança de Ezequiel era interna. Às vezes por algum tempo você pensou que Deus ia te levar daqui para lá, de lá para cá e mudar alguma coisa no teu território. O que Deus me trouxe aqui para dizer é que Ele está mudando algumas coisas dentro de você. Como Ezequiel, tem algumas coisas sendo mudadas de lugar. Coisas em que Deus precisa virar a chave. A mudança interior acontecendo dentro de você, porque essa estrutura não pode mais continuar assim. Não tem nada a ver com aquilo que está diante de você. Deus está nos colocando em movimento. Essa mudança interna e pessoal tinha a ver com o que ele era. A verdade do que ele era e a verdade do que ele deveria ser. Isso estava posto diante de Deus. A verdade de si mesmo para aquele tempo. Quem era Ezequiel naquele tempo? E quem de fato Deus olhava e dizia: mas você está muito longe daquilo que você precisa ser para enfrentar isso. Eu conheço a sua verdade. Por mais que você diga para todo mundo: eu sou o profeta. Por mais que você diga para todo mundo: eu sou o sacerdote. Eu conheço a sua verdade. E eu sei que tem coisas que não são verdade sobre você. Qual é a verdade sobre mim? Qual é a verdade sobre você? Eu lembro da teoria do carrinho de compras. Já ouviu? Já ouviu falar? Não ouviu falar? Eu explico para você. A teoria do carrinho de compras, ela diz que as pessoas que quando vão no supermercado, você faz compra, você chega no supermercado, pega um carrinho, faz a compra, e quando você vai colocar o carrinho onde ficam os carrinhos, as pessoas que colocam o carrinho exatamente aonde os carrinhos ficam, essa teoria diz que essas pessoas têm uma maior capacidade de praticar aquilo que elas falam. Ela coloca o carrinho no lugar certo. A teoria diz que provavelmente ela é uma pessoa que faz aquilo que ela diz. Mas existem algumas pessoas que não deixam o carrinho no lugar certo. Essas pessoas têm uma probabilidade de não conseguirem falar a verdade ou empreender a verdade daquilo que verdadeiramente dizem que vão fazer. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado. Fala para ele: onde você põe um carrinho no supermercado, meu irmão? Você é daquele que põe uma bica no carrinho e joga eles lá no canto? É interessante isso, né? Eu lembro da história de um amigo que disse que foi no supermercado e ele foi no supermercado e ele estava com um filho, e aí ele foi parar o carro no supermercado, o carrinho estava bem na frente assim, pastor, e ele foi encostando o carrinho para não ter que descer do carro, mas não teve jeito.
E aí ele pegou o carrinho, desceu do carro, olhou para o filho estava distraído dentro do carro, ele pegou o carrinho, empurrou o carrinho, blá, 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 o carrinho quebrou por lá. O filho dele não estava olhando mesmo, mas aí passou por ele um jovem, andando, só olhou e disse assim, e seguiu. Ele já falou, meu Deus, o que eu fiz? Mas tudo bem. Ele entrou no supermercado, foi fazer as suas compras, e quando ele parou para pagar a conta, com o filho do lado, no caixa, o jovem entrou atrás dele. Aí ele viu o jovem, já se sentiu constrangido. Aí ele olhou para o jovem assim e disse, olha, eu quero te falar uma coisa. Eu não sou nada daquilo que você viu e que pareço que eu sou. Aí o jovem olhou para ele e disse assim, calma, fique tranquilo. Todos nós temos dias difíceis. Qual que é a moral dessa história? Que eu seja o que eu pareço ser. Tem alguém aí? Quem Ezequiel parecia ser? Profeta? Sacerdote? Quem eu pareço ser em casa? Sacerdote na minha casa? Alguém que ora, alguém que cuida da minha esposa? Um exemplo para os meus filhos? Quem a minha esposa parece ser? Quem você parece ser? Depois não adianta dizer, não é nada disso que você viu. Não, isso aí foi só um acaso, eu não sou nada disso. Tem que estar dando explicação daquilo que fez que não deveria ter feito. Fala assim comigo. Ezequiel possivelmente estava diante de uma crise. Havia déficits internos, havia situações que precisavam ser resolvidas. O que a gente precisa entender é que o que Deus queria era propor a Ezequiel um novo ciclo, um novo circuito, uma nova ambiência. Tirar ele desse lugar onde ele achava que parecia ser quem era, mas não era. Ficou difícil? Para a verdade do que eu sou assim, esse é eu. Aqui é eu. A verdade. Tirar ele da confusão, das mudanças estruturais, que não tem nada a ver comigo, que estou firmado na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Eu quero rapidamente dizer 3 níveis que mudaram a história de Ezequiel e que são determinantes para mim e para você nesses dias. Eu tenho acompanhado a oração de vocês, a busca. E dá para perceber esse desejo por busca, por conhecimento, por crescimento e por essa ambiência que a gente vê na igreja. O grande desafio é anotar isso, o que Deus está falando, porque isso não é só tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Pegar essas palavras e comer essas palavras, se alimentar dela e dizer, Deus está falando comigo, porque eu preciso fazer algo para esse tempo. Tem a ver com a salvação da tua casa, tem a ver com a salvação das pessoas que estão próximas de você, tem a ver com a sua missão, a missão que está no teu caminho. O primeiro grande desafio tem a ver com lugares. Diga, lugares. Pega essa. Deus está te levando a lugares que você um dia orou, mas achava impossível chegar lá. Eu quero repetir.
Deus está te levando a lugares que você um dia orou, mas achava impossível chegar lá. Que lugares são esses? Lugares que vão te habilitar. Lugares que vão te treinar e te revestir de autoridade. Quando a gente fala de lugares, a gente lembra de José do Egito, lá em Gênesis 37, que por ciúmes, seus irmãos o venderam por 20 moedas de prata. Pois é. E daí? Foi levado para o Egito, para uma terra estranha. E todo mundo pensava que era o fim. 5 capítulos depois, 37 para 42. José se torna governador do Egito. Fala para quem está do teu lado, 5 capítulos. Aquilo que parecia ser o fim se transformou numa grande escola. Talvez você não esteja entendendo o lugar que Deus te colocou, e como esse lugar pode ser uma escola para você. Parece que esse lugar vai acabar com você, mas ele vai te promover. Amém? O que parece o fim é o começo de uma grande história de Deus na tua vida. O que Deus está fazendo nesses dias? Treinando alguns Ezequiéis no nosso meio. Deixa Deus treinar você. Segundo, pessoas. Assim como Deus move algumas pessoas para alguns lugares para serem treinadas, capacitadas em alguns ambientes, em lugares que parece que é para destruir, mas elas vão crescer lá. Deus está te aproximando de pessoas que possuem um nível de entendimento maior, e não só conhecimento, mas maior do que o seu. O que significa isso? Existe um inglês chamado Isaac Newton, físico do século 17. Já ouviu falar? Pois é, considerado o pai da física. Ele foi um dos grandes da sua época. E é uma frase poderosa que ele disse, que diz assim: se cheguei até aqui, foi porque me apoiei no ombro de gigantes. Então eu quero repetir. Ele disse assim: se eu cheguei até aqui, quando todo mundo perguntava, nossa, mas como que você conseguiu? Como? Se eu cheguei até aqui, é porque eu subi no ombro de gigantes. Sabe o que eu entendo com isso? Escute. Deus está te tirando de perto de algumas pessoas muito baixas. Não é só de altura, não. Deus está afastando você da baixaria de algumas pessoas, de pessoas vulgares, de pessoas duras, reclamonas, de pessoas negativas, para te colocar entre gigantes. Você vai sair de um lugar em que você diz assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, não aguento. Para chegar num lugar e fazer assim: sabe o que é isso? Pessoas com maturidade emocional.
Pessoas com visão de reino de Deus. Pessoas com casamentos e famílias sólidas. Pessoas que têm uma intimidade com Deus invejável. Olha para quem está do teu lado, mais uma vez, com todo carinho. É a última vez, eu prometo. Fala para ele assim: Deus está te colocando na cacunda de um gigante. Amém? Se prepare. Pastor Márcio Valadão é um pastor da Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: Deus usa relacionamentos estratégicos para acelerar o processo de maturidade. Relacionamentos estratégicos para acelerar a maturidade. Repita comigo: relacionamentos estratégicos para acelerar a maturidade. Você está pronto? Então chegou a hora de sair de perto de alguns que não te fazem crescer, que não te levam para outro nível. Está se abrindo um novo portal para você entrar num novo nível de entendimento. Se aproximar de gente grande, que pensa grande, que fala grande, que tem grandes sonhos. E abandonar a pequenez das coisas. Sabe por quê? Porque o teu Deus é um Deus das grandes coisas. Ele diz, Jeremias 33:3: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora você vai saber. E vai dizer assim: é mesmo? Mas eu nunca vi. Pois é, se você orar, Deus vai falar: é mesmo? Se você jejuar, se você buscar, o Senhor vai... E sair do perfil do questionamento. Talvez aonde Ezequiel estava. E aí, mas por quê? Por que não acontece? Por que fulano? Sair do questionamento e subir para um lugar mais alto. Aleluia. Foi assim. Deus usou Faraó para acelerar o processo de Moisés lá no Egito. Trouxe ele para perto: vem cá, aqui funciona assim. Tim, tim. Mas o pessoal lá nem imagina que funciona assim. Pois é. Olha só onde Deus vai colocar você. Pois é. Mas foi com Potifar, oficial egípcio, capitão da guarda de Faraó, que treinou José. Foi preso, mas ele treinou ele para ser um governador. Mas Deus usou Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que Daniel aprendesse os princípios do reino. O que havia entre eles? Já que eu estou aqui, eu quero aprender e quero crescer. Sabe o que é isso? Pessoas que te levam para outro nível. Parece que é o fim. Mas eu estou perto dessa pessoa, é bom estar perto do Faraó? Parece que não. Nabucodonosor, é gostoso estar com ele todo dia, tomando refrigerante, almoçando do lado dele? Parece que não. Mas o entendimento, escute, de que se Deus me colocou aqui, eu não vou fugir. Tem algo que eu preciso aprender. Prepare-se. Você será colocado entre os gigantes. E sabe o que é melhor? Nós precisamos de você lá. Você vai abrir portas em nome de Jesus Cristo.
que talvez outros não abririam, para que o povo de Deus possa passar. Nós precisamos de pessoas em lugares chaves, estratégicos. Deus está colocando pessoas. Alguns parecem ser fiéis, são colocados lá, mas tem outros que não se dobraram a Baal. Há 7.000 que se mantêm fiéis, e mesmo que ele esteja com o juiz tal, e mesmo que ele esteja com o comandante tal, e mesmo que ele esteja com o governador tal, ele vai estar com o joelho no chão dizendo: o Senhor me colocou aqui, há algo que eu preciso fazer, eu quero estar ligado. Por quê? Porque o Senhor vai entregar na minha mão uma chave, e eu vou abrir para que o povo possa passar. Você o último, nem a minha esposa lembrou. Quando a gente diz o último, a gente fica com uma vontadezinha de que as pessoas falam assim: estava tão bom, pastor, né? Então vou falar de novo, quem sabe, né? O pessoal volta a fita, vai de novo ali e vai ficar bonito. Vamos lá. Bom, pessoal, já estou terminando. Eita glória! Vocês estão entendendo mesmo, gente? Deus está falando com você? Essa palavra é para mim. É para mim. Há portais que eu quero passar, há lugares que eu quero entrar, há pessoas que eu quero. Vocês já são pessoas em que Deus me fez se aproximar. Eu amo muito isso que Deus está fazendo. Muito. Contem comigo. Eu amo vocês. E isso é de Deus. Eu quero aprender com vocês. Viu como Deus faz? Mas Deus nos aproxima de ambientes como esse ambiente aqui, que é tão gostoso. Mas também o que Deus faz é trazer informações. Diga informações. Nós falamos de pessoas, nós falamos de ambiente. Agora Deus está trazendo informações. Deus está nos levando a um nível de acessar novas informações. Escute, nós vivemos num mundo globalizado, em que a formação ela é tão precisa, e tem tanta gente perdendo tempo, com tanta bobeira, e perdendo a oportunidade de se conectar a conhecimento, parado no tempo. Moisés se tornou príncipe do Egito. Lá ele recebeu informações privilegiadas de como funcionava a guarda real, quantos soldados tinham. Ele foi formado na língua, captando informações, recebendo informações. Parece desafiador, mas as informações que ele recebeu foram fundamentais para que ele se transformasse no libertador do povo de Deus. Olha como Deus trabalhou. Antes de que ele pudesse liderar, Deus trouxe conhecimento, informações privilegiadas. E talvez para ele parecia que aquele lugar ia acabar com ele, mas aquele lugar o instruiu. Parece que ia acabar com ele, mas o promoveu. É tempo de se recrutar e se entregar para essa jornada, porque isso já está acontecendo e você não pode passar desapercebido. Não pode.
Há um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu gosto muito, em que Deus falou muito comigo. Se eu achar, talvez não, mas eu recito para você. Isaías 49, 12. Eis que faço uma coisa nova. Só que tem uma palavrinha depois. Percebeis? Pegou? Deus não vai fazer. Deus já está fazendo uma coisa nova. O problema é que você não percebeu. Ele já te colocou no novo ambiente. Ele já te conectou a pessoas. E Ele já está te alimentando com informação. O novo de Deus já chegou. Então perceba. E diga: agora entendi, Deus. O que você me falou? O pastor falou, trouxe o pastor Sérgio de lá agora para falar. Agora eu entendi, então. Por isso que eu estou. Nossa! Por isso que eu estou trabalhando nesse lugar. Meu Deus! Por isso que eu estou com aquela. Meu Deus! Por isso então. Que legal! Por isso que Deus me trouxe para esse lugar. Agora eu entendi. Porque o tempo do novo já chegou. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Quantos entenderam a palavra? Diga amém. Fecha os teus olhos. É tempo de perceber que tem algo novo. Se a equipe de louvor quiser subir para cá, se vocês sentirem no coração de ministrar alguma canção, está por vocês. Eu já vou fazer um breve fechamento. Eu quero orar. Eu quero que você feche os teus olhos e repita assim comigo. Diga assim: nessa noite eu recebo uma direção poderosa de Deus. Como Ezequiel, eu tenho um propósito. Não quero estar preso ao caos. Eu pego as minhas malas e avanço. Coloque diante de mim lugares que vão me habilitar e me treinar para a missão. Me conecte a pessoas que vivam a verdade com coração puro, pessoas cheias de fé. Me instrua com informações grandes, poderosas, guardadas para mim. Eu quero ser o que o Senhor sonhou para mim, em nome de Jesus. Amém.